São Paulo tem mais um desfalque confirmado para o Clássico. Oscar e Lucas confirmados na quinta, Gabriel, contra a LDU. Hoje tem São Paulo em campo, vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo domingão aí de Sansão, Santos e São Paulo. Hoje é dia de Clássico, é dia de deixar um pouquinho a Libertadores de lado e focar nesse jogo aí, por mais seja difícil, né? Porque todo mundo aí ainda tá triste, né? Chateado ainda com a derrota muito pesada em Quito e evidentemente já pensando no jogo de volta ainda na possibilidade de reverter esse placar e conseguir avançar de fase na Libertadores. Mas tem um joguinho no meio do caminho que é o jogo contra o Santos, né? Um joguinho, né? Falei na ironia, porque querendo ou não, vale 3 pontos, né? É importante. O Botafogo ontem ganhou, não estava assistindo o segundo tempo do Botafogo e Atlético Mineiro. Cara, esse Atlético Mineiro eu vou te contar. Meu amigo, os caras, o Botafogo teve o centroavante expulso no fim do primeiro tempo. Tava 0-0. Primeiro tempo o Atlético Mineiro jogando bem, jogando melhor que o Botafogo, entendeu? Aí o jogo do Botafogo é expulso. Fala, pô, agora o Galo vai ganhar, né? Já tava jogando bem antes com 11 contra 11, o jogo do Botafogo é expulso. Agora o negócio ficou mal pro Galo. O Galo vai lá e me perde o jogo com um jogada a mais. É inacreditável esse Atlético Mineiro, né, cara? Tá torcendo pro Galo porque, né, São Paulo e Botafogo estão ali brigando pela zona de Libertadores, né? Então, cara, sempre que tiver a oportunidade de secar o Botafogo, é bom, né? Mas outro não deu muito certo aí não, né? Mas enfim, é o seguinte, ó, falando um negócio pra vocês. Eu nunca vi um time pra ter tanto tabu igual o São Paulo. Tá falando de que, Gabriel? Tá falando do seguinte: São Paulo vai jogar contra o Botafogo, né? E tem 5 anos o São Paulo ganhando o Botafogo. Aí fomos lá e vencemos, quebramos esse tabu aí. Aí o São Paulo vai jogar contra o Atlético Mineiro. E tem 5 anos que não ganha o Galo. Conseguimos quebrar esse tabu esse ano. Recentemente, né, desde que o Crespo chegou aí, quebramos esses 2 tabus. Aí vai jogar contra a LDU em Quito. O São Paulo nunca ganhou da LDU em Quito. Esse a gente não conseguiu quebrar. Até agora não, fica para o próximo aí. São Paulo vai jogar contra o Santos hoje e acredite se quiser, tem mais um tabu dessa vez aí pro jogo contra a equipe do Santos, tá? Qual é o tabu, garoto? O tabu, tá? Não é nem em relação ao Santos, é em relação ao técnico do Santos, o Vojvoda. Tá aí, ó. São Paulo ainda busca a sua primeira vitória sobre o Vojvoda, tá? São 12 jogos, tá, de São Paulo contra o Vojvoda, com 0 vitórias do São Paulo, tá? São 6 empates e 6 vitórias do Vojvoda. Lembrando que esses 12 jogos são do Vojvoda como técnico do Tajeres e do Fortaleza, tá? Então foi São Paulo aí e Vojvoda quando estava no Fortaleza e quando estava no Tajeres, né? Porque o time dele é o Santos hoje, mas a gente não enfrentou o Santos do Vojvoda ainda, né? Vai ser o primeiro clássico que a gente vai jogar contra o Vojvoda desde que ele chegou no Santos, tá? Então tá aí, 12 jogos, 6 empates e 6 derrotas. São Paulo nunca ganhou do Vojvoda. Vamos embora para mais um tabu e vamos torcer para que o São Paulo consiga quebrar esse tabu contra o Vojvoda, né? Um dia vai ter que ganhar deles, né? Um dia vai ter que ganhar deles. Não é possível que para sempre o cara vai ganhar do São Paulo, entendeu? Vamos torcer para que seja hoje aí, porque hoje a gente deve estar com um time misto, né? Ou bem reserva por causa de quinta-feira, entendeu? E evidentemente que o foco da semana não é esse jogo, e sim o da quinta-feira contra a LDU, entendeu? Evidentemente que a gente vai torcer para ganhar, né? Sempre para vitória, mas se empatar, acho que não vai ser tudo ruim não, porque repetindo o foco não é esse jogo. Tanto que vamos entrar com um time bem diferente hoje, né? Enfim, seguinte, ó, o São Paulo que se apresentou ontem, né? Os jogadores ganharam folga na sexta, se apresentaram aí no sábado e temos notícias aqui em relação a alguns jogadores visando o clássico de hoje contra o Santos. Olha aí. O São Paulo treinou neste sábado no CT da Barra Funda e encerrou a preparação para o clássico contra o Santos, que acontece hoje, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, jogo aí da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Estamos chegando aí já na reta final do campeonato, tá bom? Vamos lá, ó. Tinha saído informação ontem, né, de que o Oscar tinha chance de ir pro jogo aí contra o Santos, mas acabou que não vai, tá? Aconteceu uma coisa, Gabriel? Não. Treinou normalmente, de novo, né? Tá recuperado,
mas vamos segurar ele para quinta-feira. Tá aí, ó. Não será dessa vez que o torcedor terá a oportunidade de ver o Oscar. O meia trabalhou em campo mais uma vez neste sábado, mas continua em processo de recondicionamento físico e não foi relacionado para o Clássico. Assim como o Lucas, né? Mas o Lucas era óbvio que não ia para o Clássico. Ninguém estava esperando aí que o Lucas fosse relacionado para o jogo aí de hoje. Então o Oscar ontem, sábado, treinou de novo, normalmente, sem nenhuma restrição, mas ainda fica de fora do jogo de hoje contra a equipe do Santos, tá bom? E temos também um novo desfalque. Além do Oscar, o Crespo não poderá contar com Cédric Soares, que se recupera de um quadro de virose. Tá? O Cédric, né, que estava passando mal no dia do jogo, aí, na quinta-feira, né, contra a LDU, e acabou que mesmo assim ele foi pro jogo, né? E se vendo ele jogar, tinha ficado bem claro que era melhor ele não ter jogado, porque ele não tinha condição, entendeu? Foi substituído no intervalo, né? O Mailton entrou bem. E ele tá com a virose e nem sequer vai viajar para Santos pro jogo de hoje na Vila Belmiro, tá? Então o Cédric é um novo desfalque aí para o time do São Paulo. Tem um monte. Pô, Gabriel, o Cédric é desfalque? Você pode achar ele bom ou não, mas ele é um desfalque aí, querendo ou não, tá bom? Enfim, aí o que acontece, né? O André Plihal, tá, da ESPN, super bem informado sobre o São Paulo, ele publicou aqui, o Oscar não fica no banco no jogo contra o Santos, como a gente comentou, mas tem boas chances de ficar no banco na quinta-feira, assim como o Lucas Moura, tá? Então, Oscar e Lucas Moura têm boas chances, boas possibilidades de estarem no banco aí contra a LDU na quinta-feira, no jogo mais importante do ano, o jogo da vida do São Paulo, que é aí contra a LDU, para a gente tentar uma reviravolta, fazer uma partida perfeita, né? Porque tem que fazer um jogo nesse nível para poder se classificar, né? Para tirar 2 gols de diferença, tem que fazer um jogo perfeito. E a gente pode ter o Oscar e o Lucas no banco aí da quinta-feira, né? O Oscar já fez a transição física, já vem treinando com bola sem restrição, né? Tipo assim, é quase certeza que o Oscar vai estar no banco, porque como eu vou falando, ele já passou de todas as etapas de recuperação, entendeu? E já está treinando com bola sem restrição. Então, tipo assim, tem treino aí, hoje, São Paulo joga hoje, né? Mas como o Oscar e o Lucas não vão pro jogo, eles vão treinar normalmente, né? Domingo aí. Então, Oscar e o Lucas vão treinar domingo. Principalmente o Oscar, né? Que o Lucas ainda não tá nem na transição ainda, né? Mas o Oscar treina domingo, segunda e terça e quarta, né? Então tem alguns dias até o jogo de quinta-feira, ele vai estar disponível aí. A dúvida mesmo é o Lucas, porque repetindo, o Lucas ainda vai fazer transição física, depois vai treinar com o elenco, né? Ele tá em um estágio aí mais atrasado em relação ao Oscar, por mais que eles não tenham problemas aí iguais, né? O Lucas tem problema no joelho, fez uma artroscopia no joelho, e o Oscar fraturou 3 vértebras, né, na coluna, então são coisas bem diferentes aí. Mas segundo o André Pirral, o Oscar e o Lucas, os dois têm boas chances de estar aí no banco na quinta-feira contra a equipe da LDU, né? Vamos aguardar aí, tá bom? E nesse jogo aí de quinta-feira contra a LDU, meu parceiro, vamos ter aí gente, tá? Assistindo aí o jogo. Quem, Gabriel? Tá aí, ó. Alguns integrantes da comissão técnica do Ancelotti, né, da seleção brasileira, vão estar no Morumbi para acompanhar São Paulo e LDU, tá? Então vai ter uma rapaziada lá da comissão técnica do Ancelotti que vai estar lá assistindo, acompanhando o jogo direto do estádio do Morumbi, né? Para olhar algum jogador em específico, vale lembrar que na última data FIFA, né, o Marcos Antônio tinha informação que ele seria convocado, né? Primeiro tinha saído a lista de né, dos pré-convocados, né, a pré-lista aí, e o Marcos Antônio estava na pré-lista, né, e alguns dias ali antes de sair a lista oficial do Ancelotti, saiu algumas informações falando que o Marcos Antônio estaria na lista, né, dos 23 jogadores aí que seriam convocados, só que ele se machucou um dia antes, que foi no jogo contra o Galo, né, o jogo contra o Galo foi no domingo e a convocação sendo na segunda, e ele se machucou e por isso ele não foi, e já está recuperado, inclusive jogou pra cacete contra o LDU em Quito, achei que ele fez um baita jogo, né, apesar da derrota do São Paulo, e vai ter uma rapaziada da seleção lá de olho no jogo do São Paulo, vamos ver, né, deve estar olhando, né, observando aí
o Marcos Antônio, já que ele estava na última pré-lista aí do Ancelotti. Bora falar sobre o Luciano, né, que foi aí, querendo ou não, né, um dos principais, se não o principal responsável da derrota do São Paulo em Quito, né? Óbvio que tiveram os erros individuais, mas ele acabou sendo um personagem importante porque ele perdeu ali uns 2, 3 gols cara a cara, né? E evidentemente foi um vilão aí, pelo menos de jogo, né? Ele vai ter a oportunidade, né, de fazer diferente na semana que vem. E o Luciano, que é vice-artilheiro do São Paulo na temporada e líder em assistências, tá? Ele não marca há 10 jogos. Seu último gol foi contra o Juventude no dia 24 de julho. E no jogo seguinte, contra o Fluminense, ele perdeu o pênalti. Então, tem 10 jogos que o Luciano não marca um gol, tá? Ele vem aí de um jejum de 10 jogos sem marcar. O último jogo foi contra, a última vitória foi contra o Juventude, no comecinho ainda do trabalho do Crespo, né? Vitória lá no Alfredo Jaconi, uma jogada coletiva muito bem construída pelo São Paulo. E o Luciano estava na área para empurrar a bola para o fundo do barbante. Foi o último jogo, o último gol que ele fez foi nessa partida, né? Ele vai jogar hoje? Não sei. Acho até que não. Acho até que ele vai ficar de fora do jogo de hoje, né? Deve ser, a gente deve ter um time hoje misto, né? O todo reserva, então o Luciano deve ficar de fora do jogo de hoje, mas é aquele negócio. Ele tem a oportunidade, né, cara, de reverter a situação na semana que vem. Jogando bem, fazendo gol, sendo decisivo, como ele sempre foi desde que ele chegou no São Paulo, né? Eu vejo a rapaziada aí, né, que eu acho engraçado. O cara joga mal, né? Luciano perde gol, entendeu? E por causa desse jogo ele não serve mais. Ah, não, mas que no jogo da volta o Luciano tem que ir nem pro Morumbi, né? Tipo assim, o jogador mais decisivo do São Paulo não tem que jogar contra a LDU. O jogador mais decisivo do São Paulo não tem que jogar. Ah, olha, jogou mal contra a LDU e perdeu gol. Sim, meu filho, todo jogador perde gol. O Messi perde gol, o Cristiano Ronaldo perde gol na cara, entendeu? Não é o Luciano que vai aproveitar todas as oportunidades. Até porque se ele aproveitasse todas as oportunidades, ele tava no Barcelona, não no São Paulo, né? Tava no Barcelona, no Real Madrid, não é o caso. Apesar que até os do Real Madrid e do Barcelona também perdem gols, né? Ah, ela tá passando pano? Claro que não, pô. Eu falei aqui no pós-jogo que o Luciano foi aí um dos principais, se não o principal responsável, né, pela derrota em Quito, entendeu? Ou pelo menos por ter sido 2-0, né? Se fosse, por exemplo, se ele faz um gol, ia ser 2-1, a situação já estava, né, menos pior para o jogo da volta. Então, ele foi um dos principais responsáveis pela derrota, né, do São Paulo aí. E ponto final, né? Jogou mal, perdeu o gol que não pode perder. Vim aqui, mano, largamos o aço, largamos o cerol nele. Agora, falar que o cara não tem que jogar a volta é meio bizarro, né? Tipo assim, quem que vai no lugar dele? O Tapia? O Gineno tá acho que o Gineno vai fazer Marco Luciano Tapia? Enfim, pode acontecer? Pode, mas descartar um jogador que é o quarto maior artilheiro do São Paulo na história do mata-mata, entendeu? No mata-mata, que é o que a gente vai jogar na quinta-feira contra o LDU, só 3 jogadores na história do São Paulo fizeram mais gols que ele. Luiz Fabiano, França e Raí. Entendeu? Então ele tem que ser criticado pelo que ele não fez contra o LDU, mas descartar ele me parece ser bem ignorante, né? E não ter senso também, né? Porque não faz o menor sentido descartar ele pro jogo de volta. Muito pelo contrário, né? Eu acredito e confio que ele vai jogar bem, vai fazer gol e tem tudo para ser decisivo mais uma vez. Ele vai deixar de fazer gol. Vamos torcer para dessa vez ele estar num bom dia, né, e botar a bola pro fundo do barbante, como ele quase sempre faz, né? Enfim, aí já que eu falei sobre o Luciano, né, sobre o jogo contra ele deu aí, a ESPN fez aqui um levantamento, tá? De 4 vezes que o São Paulo conseguiu reverter um mata-mata na Libertadores, tá? Olha só, é possível 4 vezes que o São Paulo virou mata-mata de Libertadores no Morumbi. Isso aqui, tá? Esse número aqui é do São Paulo perdendo o jogo de ida fora de casa e virando no Morumbi, tá? Esse é o critério da estatística. Isso aconteceu 4 vezes na história do São Paulo na Libertadores. Primeira vez foi em 1992. News Old Boys, né, fez 1-0, né? O News fez 1-0 na Argentina, tá? E na volta no Morumbi, São Paulo venceu por 1-0 e foi para os pênaltis. Nos pênaltis, São Paulo se classificou. Em 93, tá? O próprio News, de novo, News 93, venceu na Argentina por 2-0, tá? E na volta do São Paulo meteu 4-0 e se classificou.
Em 2004, o Rosário Central venceu o São Paulo por 1-0 na Argentina. E na volta no Morumbi, o São Paulo venceu por 2-1. E nos pênaltis, o São Paulo se classificou. Em 2006, o Estudiantes fez 1-0 no São Paulo na Argentina. E na volta, o São Paulo venceu por também 1-0. Vai aos pênaltis e o São Paulo se classifica. Presta atenção numa coisa. Das 4 vezes que o São Paulo se classificou em Libertadores, né, virando, né, pensando de uma virada, das 4 vezes aí, em 3 foi em pênalti, tá? Foi pênalti. E desses 3 que foi pênalti, foram aí vitórias magras por 1-0. Eu falei pra vocês isso no jogo, quando acabou o jogo com a LDU, né, cara? Que aquele segundo gol que o São Paulo entrega pra ele dói muito, porque existe uma diferença muito grande de tu perder por 1-0 e tu perder por 2-0, tá? Pode parecer que é só um gol, mas um gol é muita coisa. Tanto que estou mostrando aqui, né, em estatísticas, né, em viradas do São Paulo na história da Libertadores. Das 4 viradas que o São Paulo conseguiu, 3 foram pênalti e vencendo por 1-0, né? 92 foi contra o News, 1-0 lá, São Paulo vence por 1-0 só aqui para os pênaltis, né? Contra o Rosário Central venceu por 1-0, perdeu por 1-0, depois fez 2-1, né? Só um gol de diferença. E contra o Estudiantes perdeu por um gol de diferença, né? 1-0, e depois venceu por 1-0. Então, tipo assim, das 4 viradas, 3 foram nos pênaltis com a diferença de um gol só. Agora a diferença é de 2, né? Você vê o que eu falo, cara. 2 gols é muita coisa, mas não significa que não dá pra tirar, né? Das 4 viradas aí, uma delas foi por 2-0, né? Contra o News em 93, São Paulo perde por 2-0 e mete 4 na volta, né? Então, tipo assim, aquele segundo gol que o São Paulo tomou pode custar caro. Espero que não, né? Mas, enfim. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.